Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, estamos iniciando neste momento o estudo da quinta lição da nossa revista da Escola Dominical, As Aflições da Vida. Nós temos que estudar hoje um tema bastante difícil de ser abordado, porque, na verdade, é uma circunstância da vida que nós temos que enfrentar, porque é uma condição que a própria natureza, o próprio Deus nos proveu. O início da nossa lição de hoje, que fala sobre as aflições da viuvez. Esse tema tem como textual: honra as viúvas que realmente são viúvas. 1 Timóteo 5, 3 e 5. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, a nossa classe DOR, ela está realmente em condição de participar efetivamente da nossa lição, porque dentre as nossas irmãs que frequentam a nossa classe, nós temos 7 irmãs que vivem esse estado de viuvez. O estado de viuvez é uma condição que se prova da seguinte maneira: é um estado civil de um casamento que se extinguiu, é um caso de um estado social e, acima de tudo, também de efeitos psicológicos. É uma situação que a viuvez, ela é alguma coisa que está presente na nossa vida, não necessariamente vivendo, porque aqueles que estão casados são candidatos, essa é a verdade, de serem viúvos uma determinada época, um determinado tempo, ou deixar alguém viúvo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que é importante para nós estudarmos essa situação? Essas 7 irmãs, por exemplo, da nossa classe, elas já vivem essas aflições, elas vivenciam esse estado, elas mudaram de estado civil, eram casadas, deixaram de ser casadas e agora são viúvas. A Bíblia trata de uma maneira especial o estado de viúva, porque lá no Israel, o que nós tínhamos na história e no mandamento e em todo o retrospecto do Decálogo e os ensinamentos que constam do Velho Testamento, era uma situação diferente, de uma tal maneira que as viúvas, quando se tornavam viúvas, elas, tendo perdido seu marido, por uma orientação divina, por uma orientação mandamental, elas teriam que casar-se com o irmão do falecido marido. E por quê? Porque naquela época não tinha como a mulher vivenciar a sua própria vida, suprir suas próprias necessidades, continuar muitas delas, tendo que continuar criando seus filhos. E a Bíblia, em muitos trechos, para preservar, para garantir, para realmente dar sustento às viúvas, muito dos trechos bíblicos constam lá: não vos esqueçais dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro. Eram pessoas que naquela época dependiam da solidariedade da sociedade daquela época, e Deus recomendava de uma maneira especial. Vejam, meus irmãos, que ele menciona expressamente lá no Decálogo: não vos esqueçais dos órfãos, das viúvas do estrangeiro. Por quê? Porque eram pessoas dependentes, eram pessoas que dependiam do sustento ou do socorro, de uma forma ou de outra, e tinha situações que realmente difíceis. Então, nós temos que entender que Paulo, trazendo os ensinamentos do Evangelho, das boas novas de salvação, ele também, no capítulo 5 de 1 Timóteo, ele aborda todos os aspectos da viuvez. Por quê? Porque ele quer trazer a lembrança, a responsabilidade da própria igreja em sustentar
em manter, em socorrer as viúvas. A própria lição nossa, na sua leitura de classe, que nós vamos fazer agora, está em Lucas capítulo 2, versículos 31 a 33. Quer dizer, desde os evangelhos, depois passando para Paulo, e Tiago depois também vem falar a respeito, que nós vamos ver o que eles orientam, o que é que o próprio Jesus Cristo deixou na expressão de Lucas, na expressão dos apóstolos, como é que ele quis que se cuidasse das viúvas. Lucas capítulo 2, versículo 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste esse pensamento de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, esta com já avançada em idade, e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. A religião para Tiago agora, capítulo 2, versículo 7. A religião para a Imaculada, para com Deus, o Pai, e está visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Vejam, meus irmãos, que essa viúva era uma viúva de fé, que tinha realmente consigo guardada a vinda do Mestre. Foi quando ela no templo profetizava e falava sobre a vinda do Mestre. Nós vamos anotar que essa situação, a própria Bíblia diz, realmente é um estado difícil, porque a Bíblia diz que ela viveu casada durante 7 anos desde a sua virgindade. E, no entretanto, ela contava com 84 anos. Vejam, minhas irmãs e meus irmãos, foi um grande lapso de tempo, porque ela teve uma vida de casar somente de 7 anos, mas o restante da vida dela, ela permaneceu viúva. Não falou que ela voltou a se casar. Diz que ela, ainda naquela época, com toda a sua idade de 84 anos, ela era uma serva diligente, fiel e temente a Deus, e se mantinha em oração dia e noite. Minhas irmãs e meus irmãos, falando teologicamente, nós temos essa orientação no Velho Testamento, em que a lei mandava com que a viúva de um marido que faleceu seria obrigada a casar, e por consequência o cunhado dela também seria obrigado a casar com ela, para que se cumprisse a palavra de Deus e ela fosse assistida, porque ela não tinha meio de subsistência. Agora, Ana, nós temos aí por volta de 60, 70, não sei quantos anos ela passou nesse estado de viúva. E vejam, com essa condição, as dificuldades que ela enfrentava. Por quê? Porque ela tinha que viver de uma maneira que ela não se casou, a própria Bíblia diz, ela não voltou a se casar, permaneceu viúva até os 84 anos para anunciar a vinda do Mestre, para anunciar a vinda de Jesus, para anunciar o nascimento de uma nova era. Então, meus irmãos, o que nós podemos encontrar nesse exemplo da viuvez? Ela viveu todo esse tempo, mas deu sempre honras e louvores a Deus, em súplicas e orações. Agora nós vamos entender, então, o ensinamento de Paulo. Por que Paulo menciona no capítulo 5 de 1 Timóteo as viúvas? Porque
ele diz claramente as condições em que as viúvas devem ser assistidas. Ele diz claramente que fala sobre as viúvas novas e sobre as viúvas mais idosas. Por que ele orienta isso? Para que houvesse ordem, para que houvesse diligência, para que houvesse orientação, para que houvesse sustento, para que houvesse socorro para aquelas viúvas. E nesse capítulo 5 de 1 Timóteo, meus irmãos, minhas irmãs, vejam que nesse caso ele é diligente, ele orienta inclusive o procedimento das viúvas. E ele fala claramente no versículos 4 a 14, ele estende e orienta sobre a condição da igreja e da viúva ser sustentada. E ele diz assim, no capítulo 5, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus e persevera de noite e de dias em rogos e orações. Tendo testemunho de boas obras, se criou os seus filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Agora, Paulo encerra o versículo 14 dizendo: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Aqui nesse versículo nós temos que entender que, embora a expressão seja usada moça, nós temos uma diferença etimológica, diferença semântica, que para nós, moça vem a ser a mulher virgem. Para nós moça é a mulher virgem, no conceito do português. Agora, aqui, quando Paulo fala sobre moças, ele está se referindo às viúvas jovens, que se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Essa orientação de Paulo parece ser conflitante, mas não é, porque ele queria estabelecer um critério de ordem, um critério de decência e um critério de justiça para com as viúvas. Interessante, meus irmãos, que ele menciona aqui, que ele fala a respeito, inclusive, além da responsabilidade da igreja, ele começa pela família, dizendo assim: tendo ela dado testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, essas viúvas realmente deveriam ser honradas, deveriam ser consideradas, inclusive entrando no aspecto da família. Se teve filhos, se teve netos, que pratique o que nós diríamos o sexto mandamento, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Essa honraria, essa forma de honrar os pais é dando socorro na sua velhice. As viúvas precisam muito dos seus filhos, precisam muito dos seus netos. E outra coisa, além delas precisarem do sustento material, muitas das vezes, elas precisam também de um consolo, de um carinho, de uma comunhão, de um auxílio à solidariedade, ao companheirismo. O filho é muito importante para o pai e para a mãe. Os netos representam, inclusive, a coroa dos avós, que eles são, como diz lá em Provérbios, eles são a coroa dos avós. E por isso é que uma viúva, muitas das vezes, ela é muito apegada aos netos, além de ser aos filhos, claramente, mas ela é muito apegada aos netos, por causa da sua companhia, da sua solidariedade, do seu carinho, do seu aconchego. Diz até, inclusive,
que os netos são filhos com açúcar, porque a criação dos filhos, o pai e a mãe é que dá, mas os avós não são obrigados a criar os filhos, mas o carinho, o amor, a dedicação dos avós aos filhos, aos netos, representa um componente social muito importante. Por quê? Porque na viuvez nós temos um estado que é um estado preliminar, que é a época do luto. É aquele período em que ou o marido ou a mulher, perdendo o seu cônjuge, vai entrar num período de tristeza, de aborrecimento, vai entrar numa situação que realmente ele vai se sentir praticamente sozinho. Porque, como eu disse logo no início, ou de deixar alguém vivo. Então, o luto é um estágio em que, aparentemente, aquilo que terminou com a morte de um dos renasceu, vai haver um renascimento de uma nova situação. O luto é o período em que o viúvo e a viúva vai se adaptar à sua nova vida, porque viviam dois, e era cumprimento da palavra de Deus, serão uma só carne, até que a morte os separe. Essa situação da morte os separe não é sentença, é uma advertência, é aquilo que Deus está falando. Vocês agora, quando casados, estão iniciando uma nova vida. Vocês estão vivendo uma vida em dois, que passa a ser uma só carne. Agora, quando ocorre a viuvez, já começa a ser diferente. Já é um outro período em que aquela vida que era dois, passa a ser agora uma vida solitária, uma vida de solidão, uma vida sozinha. A pessoa fica angustiada. Tem muitos que sofrem de profunda depressão. Mas, no entretanto, nós temos que ver que esse período de luto é uma preparação para uma nova vida. Porque depois de um certo tempo, o viúvo ou a viúva começa a ter que enfrentar uma nova vida. Uma vida em que ela vai se socorrer de momentos difíceis, vai ter que ser ajudada, vai ter que ser amparada, muitas vezes até com bens materiais, até com as suas necessidades básicas de alimentação, de saúde, de atendimento médico, coisa que o valha. Ela ou ele tem que se adaptar a essa nova vida. Interessante, minhas irmãs, meus irmãos, que a Bíblia não menciona nenhum aspecto, praticamente, a respeito do viúvo. Pouca coisa fala com o viúvo. No Velho Testamento, por exemplo, nós temos somente 3 menções a viúvos do Velho Testamento. Um foi Abrão, que perdeu a sua mulher Sara. Embora, na narrativa bíblica, Sara faleceu. Mas como ele era casado com Agar, então, que ele lhe deu o filho Ismael, ele poderia ter sido ou não viúvo. Mas a Bíblia menciona que ele enviou de Sara. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse aspecto nós temos Ló, que esteve, e a Bíblia relata o momento em que a mulher dele faleceu. E depois nós temos Judá, que é um dos patriarcas da nação israelita, que deu nome a uma das tribos, que é da sua descendência, foi patrono, foi vamos dizer, aquele que fundou, vamos dizer assim, a quem coube, melhor ainda, na divisão da terra da Palestina, a quem coube uma porção da terra, e lá, nessa porção, foi a tribo de Judá. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos, inclusive, então, que estabelecer esse paralelo entre aquelas viúvas e o que nesse caso nós podemos entender é que as viúvas entendidas no Velho Testamento são diferentes, principalmente, das viúvas a quem Paulo orientou para que os filhos e os netos cuidassem do seu cuidado, do seu socorro, e também orientou que seria um aspecto da sociedade. Para retroagir, inclusive, a comparação entre as viúvas do Velho Testamento
e o do Novo Testamento, vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que lá no relato de Reis, no histórico e no aspecto de Eliseu, compareceu uma viúva com seus 2 filhos, se queixando da sua situação econômica, porque ela ainda dizia assim, o servo de Deus, ela fala, meu marido faleceu, e tu sabes que ele era obediente a Deus, ele temia ao Senhor, mas ele faleceu e deixou uma grande dívida, e essa dívida agora, esse credor, para cobrar essa dívida, ele quer levar como escravo os meus 2 filhos, e ela estava numa angústia, ela estava numa situação muito ruim, calamitosa, ela não tinha como quitar essa dívida. Então, o que acontecia no Velho Testamento? A dívida deixada pelo falecido tinha que ser suportada exatamente pelos seus herdeiros, pelos seus filhos. E seus filhos iriam ser levados a escravos daquele senhor. Era de lei, tudo bem, mas ela começou a se afligir. Aí o profeta Eliseu perguntou a ela, o que você tem em casa? Ela assim, falou, ó servo de Deus, eu não tenho nada mais do que uma botija de azeite para eu. Então, meus irmãos, ela dizia que não tinha nada. Não é que ela não tinha nada, ela tinha um mínimo, que ela tinha um tempo para viver, mas ela estava se achando que ela iria morrer, porque depois que terminasse aquele mínimo, ela não teria mais como sobreviver. Ela foi ao profeta Eliseu e ele disse o seguinte a ela, vai para casa, fecha o seu quarto, pede para os seus vizinhos, envia os seus filhos a todos os vizinhos a pedirem vasos vazios, fecha a tua porta e enche-os. À medida que você for enchendo, deixa-os de lado. E foi assim ela fez. Aquele pouquinho de óleo que ela tinha no seu vaso, na sua botija, ela usou para fazer uma grande multiplicação. Foi até o último vaso que tinha na vizinhança, na circunstância que ela estava. Nos seus amigos, nos seus parentes, nos seus vizinhos, tudo mais, lhe contribuíram, lhe ajudaram, cedendo tão somente um vaso vazio. Agora vejam o modo, a graça em que Deus opera para trabalhar em favor das viúvas. Todos os seus amigos, parentes, vizinhos, que tinham praticamente nada, era o quê? Um vaso vazio, contribuíram com ela. Ela encheu todos os vasos, todos que tinham, até o último. Quando acabou-se o último, ela perguntou para os filhos, vai, traz-me mais vasos. E eles disseram, não tem mais, acabou. Aí ela voltou ao profeta e disse, e agora, servo de Deus, o que eu faço? Aí aquilo que era uma condenação, que era uma vida tribulosa, era uma perspectiva muito difícil que pesava sobre ela, agora se transformou numa grande bênção. Ele disse a ela, agora vai, vende tudo que tem e paga a sua dívida e vive do resto. Vejam, aquilo que era uma condenação de morte para ela, se transformou na boca do servo de Deus, do profeta, numa bênção, realmente uma misericórdia que Deus deu através do profeta, que ela iria viver do resto. A ela que só tinha um pouquinho de azeite, tinha tanto azeite depois, que iria vender, angariar dinheiro, e com isso ela iria viver o resto da vida que Deus lhe desse. Meus irmãos, minhas irmãs, entendam que esse aspecto, se a gente traduzir para os nossos dias hoje, nós temos muitas irmãs casadas que, infelizmente, a gente tem que tomar como exemplo, que a gente até chega a dizer, uma viúva de marido vivo. Ah, mas isso é impossível.
viúva de marido vivo. Só pode ser viúva se o marido morre. Não é bem assim, minhas irmãs. O caso é o seguinte, tem certas irmãs que o marido, de uma certa forma, preguiçoso, indolente, mal cumpridor dos seus compromissos, um pai que não é um pai que sustenta a sua casa, é um pai que realmente não dá bom testemunho. Então o que acontece? A irmã casada tem que assumir a função de pai, tem que sustentar a casa, trabalhar fora, tem que sustentar o filho, comprar alimento, comprar roupa, sustentar. Por quê? O pai não corresponde aos seus compromissos de pai. Não é um pai pagador, não é um pai criterioso, pai responsável. E aí a mulher é obrigada a assumir a função de viúva, embora esteja casada. Por quê? Porque o marido é indolente, o marido é irresponsável, o marido não quer trabalhar, e essa função transforma a mulher casada numa viúva de marido vivo. Por quê? Porque o marido não atende às suas funções e às suas responsabilidades. E essa mudança de estado de viuvez, muitas das vezes acontece por causa dessa situação de que, enquanto estavam casados, o homem é maldizente, o homem é agressivo, o homem é um trapaceiro, o homem não obedece os princípios de Deus. E nós temos um relato na Bíblia, lá no Velho Testamento, no 1 Samuel, capítulo 25, e verso 39. É a história de Abigail. Abigail era casada, mas ela tinha um marido totalmente, nós diríamos, descumpridor, era agressor, não tinha compromisso nenhum com ela sofria, ela era uma mulher casada, sofria. Ele, inclusive, chegou a ponto de insultar Davi, proferir impropérios para Davi, e todo o versículo 25, todo o capítulo 25 de 1 Samuel relata a situação de Abigail. Mas ela sofria e depois ele veio a falecer. E esse relato está exatamente no versículo 39 de 1 Samuel, capítulo 25. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Davi, de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vejam aquilo que até Davi tinha sofrido, essa afronta que foi lançada contra ele. Davi se alegrou pelo falecimento de Nabal, porque ele era uma pessoa que não tinha o menor sentimento de Deus. E, no entretanto, Abigail sofreu durante todo esse tempo nas mãos de Nabal, agredida, torpedeada, não respeitada, maltratada. Tudo isso fazia com que a vida de Abigail, casada, fosse o que nós dizemos hoje, um inferno. Por quê? Porque Nabal não passava de um agente do inimigo. E aí, quando ele faleceu, aí Davi disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal. O que aconteceu? O estado de viuvez de Abigail transformou-se num estado de graça, uma vida nova, porque ela casou-se depois com Davi e teve uma vida abençoada. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós estamos realmente numa situação que estudar viuvez não é uma situação fácil, mas é uma situação já prevista na Bíblia. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, vai dizer: Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade, porque virão os anos em que dirás: não tenho neles contentamento. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, como nós temos que entender a viuvez, primeiro nós temos que entender aquilo que nós temos que fazer antes que venham os maus dias. Já na nossa juventude, na nossa mocidade, ele diz: lembra-te dos dias da tua mocidade. Porque na mocidade, o jovem tem uma perspectiva de encontrar uma outra jovem, ou vice-versa, a jovem encontrar com outro jovem, para formar uma nova vida, para criar um lar, para criar filhos e assim formar uma nova vida. Então a gente tem que se lembrar dos maus anos, dos anos dos quais são maus, são daqueles que a gente diz: não tenho neles contentamento. No casamento, quando vem a promessa do casamento, quando está na época de noivado, o jovem e a jovem dizem: a minha vida vai ser assim, vai ser assado. Faz um castelo de flores, faz um castelo luzente, luminoso. Cria um aspecto de vida para deixar de ser a sua própria vida, sozinho, isolado, no qual muitas das vezes o jovem tem que trabalhar, muitas das vezes encontra dificuldades, mas quando se casa, está realmente numa situação privilegiada, porque agora já não é mais um, mas são dois a resolver os problemas, a discutir as dificuldades, a dividir o que é bom e o que é mal. E, no entretanto, isso tudo depois tem uma perspectiva. E a perspectiva qual é? De que um dia 50% dessa sua vida de casado vai acontecer. Alguém vai ficar viúvo. Por quê? Um morre, o outro fica. Ou você fica viúvo, ou você deixa uma viúva. Meus pesados irmãos, meus pesadas irmãs, nós temos que entender a preocupação de cuidar das viúvas e criar muitas das vezes polêmicas sobre elas. Nós vamos ter um relato lá no livro de Atos, quando houve a separação dos diáconos, e o capítulo 6 falava exatamente sobre esse aspecto. Capítulo 6 de Atos, versículo 1, e dizia o seguinte: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vejam, meus irmãos, para Deus criar realmente uma condição nova na igreja, inclusive para diferenciar a responsabilidade ministerial da palavra e do sustento social e da manutenção das viúvas, ele criou os diáconos. Com a criação dos diáconos, Jesus, os discípulos disseram, os apóstolos disseram aos irmãos da igreja primitiva que havia uma murmuração a respeito das viúvas dos gregos e a viúva dos judeus, porque havia uma diferença de tratamento. E os gregos estavam reclamando do tratamento que suas viúvas a elas eram dispensadas. E, no entretanto, as viúvas judias, elas eram beneficiadas. E com a criação do diaconato, os apóstolos disseram aos novos diáconos que eles tratassem desse importante negócio, que era o sustento e a manutenção das viúvas desamparadas. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos então chegando ao final da nossa missão de hoje e queremos ler e traduzir, em outras palavras, aquilo que é a ilustração de Paulo a Timóteo, que, como eu mencionei, no capítulo 5, que trata especificamente das viúvas e das relações das viúvas e dos irmãos, instruindo Timóteo a
dirigido à igreja, e ele diz, no capítulo 16 de 1 Timóteo, capítulo 5, se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, ele estava exortando a igreja, os pais, os filhos, os netos, para que se tivesse alguma viúva, que atendesse, que socorresse, para que não pudesse sobrecarregar a igreja, porque acontece que as dificuldades estavam sobre todas elas. Aquelas que tinham condição de ser socorridas por seus parentes e filhos, e, no entretanto, ser também aquelas outras desamparadas, que essas sim, aqui Paulo referia exatamente, as que deveras são viúvas. Então, meus irmãos e meus irmãos, é uma incumbência da igreja, é uma responsabilidade social da igreja. E os apóstolos disseram aos diáconos sobre esse grande negócio, esse negócio importante, sobre esse importante negócio. Então, meus irmãos, embora o tema seja realmente, talvez, um pouco difícil de ser abordado, porque retrata uma parte da vida que alguém já está vivendo, ou que vão viver, mas que traz uma situação que a igreja quer que isso seja abordado. Porque, como eu disse já, no Velho Testamento, que é no Novo mesmo, não vos esqueçais dos órfãos